Alô, amigos do JR TV. Recebemos com muita satisfação, em nossos estúdios aqui no bairro Estrela, em São Miguel do Oeste, Rodrigo Lopes, diretor-geral do Hospital Regional de São Miguel do Oeste, do Instituto Santé, e Jefferson Gomes, diretor executivo do Instituto Santé também. E com eles nós vamos dar uma pincelada sobre o dia a dia, como é que está funcionando o Hospital Regional de São Miguel do Oeste, seus projetos para os próximos anos e também sobre esse trabalho que o Instituto faz em nível de região, assumindo a administração em várias cidades, dando um outro rumo para a saúde do extremo oeste de Santa Catarina. Uma iniciativa louvável e bastante difícil, tanto é verdade que alguns municípios enfrentavam sérias dificuldades de manter os seus serviços, mas que agora aos poucos começa tudo a entrar no eixo com a administração do Instituto Santé. É uma alegria tê-los aqui e para falarmos do nosso Hospital Regional Terezinha Gaio Basso. Inicialmente, Jefferson, a gente ouve falar bastante da importância do Hospital Regional para São Miguel do Oeste e região. São quase uma centena de municípios beneficiados pelo serviço do hospital, e o hospital algumas vezes se vê estrangulado, de tão grande é a procura, e se existe uma procura tão alta, é porque a qualidade do serviço atende aos interesses, às necessidades da população. E nesse conjunto aí, como você analisa hoje o Hospital Regional no contexto da saúde regional? Boa tarde, seja bem-vindo ao JR TV. Boa tarde, Sérgio, boa tarde aos espectadores, né, da JR, os internautas, né. Quanto à importância do Hospital Regional, a gente não discute mais, né. Existia uma carência grande na região por leitos especializados do SUS. Hoje nos parece que a carência já é outra, né? A gente já está falando em aumentar a complexidade do hospital e o tamanho. Nós sentimos, né? Os nossos profissionais sentem no dia a dia, certamente, que a gente está sim estrangulado em termos de tamanho já. E de forma geral, a avaliação que a gente faz é que o hospital há 10 anos atrás, ou 12 anos atrás, quando iniciou as atividades, já iniciou pequeno. Hoje, mesmo economicamente, um hospital de menos de 100 leitos não se viabiliza mais como projeto de hospital. Então, existe agora um projeto de expansão, né? São diretamente mais de 30 municípios atendidos, nós falamos aí de mais de 300 mil habitantes, dependendo. E se nós imaginarmos que um hospital de 90 leitos atendendo 30 municípios, nós temos 3 leitos de internação para cada um dos municípios que é atendido no regional. É muito pouco. Então há um projeto, sim, bastante promissor de expansão da estrutura física e de atendimentos do Hospital Regional. Há o nosso desejo de trazer mais para perto da população do extremo oeste alguns serviços de alta complexidade, como ortopedia e neurocirurgia, por exemplo, né? Vamos discutir bastante com o novo governo agora. E trabalhamos todos os dias, na verdade, para atender com qualidade, sim, com segurança, sim, mas atender principalmente aquilo que a população precisa, né? Acho que em termos de quantidade e qualidade, a gente não pode dissociar as duas coisas sob pena de deixar faltar alguma coisa para a nossa população aqui do extremo oeste. Rodrigo, a gente ouviu por várias vezes o governador do estado eleito no ano passado e que assumiu agora dia 1º de janeiro, Jorginho Melo, declarar que vai investir pesado na saúde e que quer acabar com aquela correria de ambulância e ônibus indo para tudo que é lado aí com pacientes e quer dotar os hospitais regionais de novas especialidades, ampliar a estrutura. É esse o caminho realmente? É esse o investimento correto de um governo que realmente se preocupa com a saúde do povo? Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos.
O que me parece é que há essa proposta, né, das cirurgias eletivas no estado, né? A gente tem participado, tem ouvido bastante falar sobre isso. Acho que sim, é o caminho certo, né? Mas a primeira ideia que se passa é que o estado quer capilarizar essas cirurgias para os hospitais menores, sendo que os hospitais, como já se falou, de maior porte já estão saturados, né, pela porta de entrada, a urgência e emergência, que consome muito das cirurgias, dos atendimentos. Então, acho que sim, que esse é um caminho, mas que ele seja feito de forma organizada. Né? Investir por investir não é o caminho, né, Jefferson? Eu acho que, antes de mais nada, as lideranças aqui da nossa região, vocês principalmente do hospital regional que estão na administração, precisam ser ouvidos para que os avanços, os investimentos, realmente atendam às necessidades da região, é por aí, né? A gente tem hoje dentro das estruturas de organização e gestão do sistema público de saúde várias instâncias, né, Sérgio, que contribuem bastante para esta finalidade. Então, nós temos, por exemplo, aqui na região aquilo que se chama de uma comissão intergestores regional, onde participam todos os secretários municipais de saúde dos municípios atendidos no hospital e que participam, sim, ativamente nas definições das políticas da saúde que envolvem o hospital regional. Existe uma regional de saúde aqui, né, que permaneceu e que tem um papel importante aqui na nossa região, representando o Estado aqui, podendo reportar para o Estado as maiores carências, né, com uma participação bastante importante também. E existem as próprias lideranças políticas, né, que a gente costuma falar sempre que lá de Florianópolis, as pessoas que não conhecem o interior pensam que Chapecó e São Miguel do Oeste são limítrofes. Não tem ideia do quanto demora para você sair de São Miguel e ir atendido em Chapecó. Então, essas lideranças locais e micro-regionais terem uma participação forte, né? A própria Associação dos Municípios, através da MEOS, que tem um papel importante, né? Inclusive, o consórcio de saúde agora passa a ser presidido por um médico que conhece muito bem a realidade da saúde, né? Até pela sua própria área de atuação. Então, sim, nós temos sim sido bastante ouvidos, temos participado bastante, inclusive nesse projeto de expansão do hospital. Está muito na nossa mão a condução para a apresentação de um projeto consistente, né, com base naquilo que a população regional precisa. E hoje mesmo os governos, né, que antigamente se tomavam decisões muito políticas, têm tomado decisões muito mais baseadas em técnicas, né, em estudos, em estatística, no caso da saúde, em epidemiologia, em comorbidades. Então isso nos dá também a segurança, né, ou pelo menos uma esperança, de que os recursos a serem investidos aqui vão ser investidos naquilo que de verdade a população precisa neste momento. Rodrigo, hoje quais seriam as áreas que necessitariam de investimentos, da contratação de especialistas com mais urgência, por exemplo, para, digamos, dar um desafogo? Sérgio, hoje assim, o Hospital Regional ele atende cerca de 12 mil pessoas por mês, né? Nós temos lá 26 especialidades que atendem no Hospital Regional. Hoje a gente tem alta complexidade em ortopedia, né, que é a referência principal hoje do Hospital Regional. Então, basicamente, a gente tem quase que todas as especialidades. O que a gente precisa, de fato, é aumento da estrutura para que você possa ofertar mais serviço, né? Hoje, mesmo que eu queira ofertar mais serviços, eu não tenho espaço, né? A gente até tenta fazer cirurgias eletivas, tenta abrir agenda para isso, mas muitas vezes o paciente chega lá para fazer a cirurgia e não tem leito para internar o paciente, porque aquele paciente da urgência e emergência é uma necessidade imediata. Então esse é o nosso problema hoje, é a estrutura, não é nem tanto do campo de profissional, da área médica, a nossa maior deficiência hoje é a estrutura física. E lá onde está localizado, no bairro São Gotardo, o Hospital Regional, tem espaço físico suficiente para atender essa demanda, esses novos investimentos, para ficar tudo no mesmo local, tudo, digamos assim, dentro dos conformes? Tem. O hospital possui uma área construída hoje em torno de 5 mil metros quadrados, né?
E o terreno tem pelo menos 3 vezes mais que isso, né? Saberia agora, nesse momento, especificar quantos metros quadrados há. Mas a edificação em torno de 5 mil. Há a possibilidade de algumas edificações mais horizontalizadas e também as estruturas mais verticalizadas, né? E aí você, imaginando que hoje se constrói prédios de 300 andares, né? Então a gente tem sim um potencial de crescimento lá bastante importante, né? Esse momento que nós estamos ainda em debates iniciais acerca do aumento estrutural, como o Rodrigo bem frisou, prevê que serão construídos pelo menos mais 5 mil metros quadrados. Então nós vai vamos dobrar então a área física. Corrigindo aqui, na verdade, nós temos 10 mil metros quadrados construídos hoje e vamos aumentar em 5 mil. Então vamos aumentar cerca de 30% da área física, né, e mais cerca de 2 mil metros quadrados das áreas existentes passarão por reformas e adequações para melhor acomodar os serviços. Então é um hospital que quase dobra o número de leitos, né, essa é a proposta, ele sair aí em torno de 90 leitos para praticamente 170 leitos, né, se esse projeto final for aprovado. E entendemos que sim, aí nós teremos um hospital regional para vários e vários anos, aí podendo sim promover a vinda para cá de mais serviços, mais especialidades. A gente precisa lembrar também, né, Sérgio, que São Miguel e a região como um todo tem crescido, né, e a cidade de São Miguel do Oeste, por exemplo, possui mais 2 hospitais, né, apesar de serem privados, eles fazem parte do serviço de saúde, né, e tem uma parcela importante de atendimento. São 2 hospitais que estão passando por fase de reestruturação nesse momento. E também, junto com a futura expansão do regional, tornarão, sem dúvida nenhuma, São Miguel do Oeste um grande polo regional aqui de saúde. Nós acompanhamos há muitos anos, há décadas, aqui na região, as dificuldades pelas quais os hospitais dos municípios aqui do extremo oeste de Santa Catarina passaram e estão passando. A coisa ela vai de ano para ano. E acompanhamos também o grande desafio assumido pelo Instituto Santé de abraçar a causa. Diríamos assim que seria um investimento de parte do Instituto, até além de melhorar, deixar o atendimento, o serviço hospitalar e médico mais perto do paciente, também de desafogar um pouco o regional, porque já tivemos momento o hospital está estrangulado mesmo. Sem dúvida, Sérgio. Eu acho que esse é exatamente, talvez, um dos principais pontos, né, de apoio, na verdade. Porque se cada hospital na região aqui, né, e quando nós chegamos aqui em São Miguel do Oeste, lá no finalzinho de 2015, nós fizemos esse estudo, e detectamos que dos 30 municípios atendidos pelo regional, havia 16 hospitais instalados. Mas muitos desses com uma contribuição muito pequena para, de fato, atender as necessidades da saúde regional. Então, quando o Santé encampou esse projeto de assumir outros hospitais na região, e foi um processo praticamente natural após a nossa chegada ao regional, um dos grandes propósitos era exatamente esse. Primeiro, melhorar o atendimento à população local sempre, né, que busca o hospital lá na sua cidade pequena, mas fazer com que esse hospital tivesse uma contribuição mais efetiva para os atendimentos de baixa complexidade, né? Então, hoje Guaraciaba, por exemplo, que é um hospital que existia uma estrutura relativamente antiga e atendia muito pouco paciente do regional, hoje ele representa uma retaguarda direta para o hospital regional, né? Recebe recursos para isso do governo federal, inclusive 10 leitos do hospital de Guaraciaba são diretamente destinados à retaguarda do Hospital Regional de São Miguel do Oeste. Este modelo provavelmente se replicará para outras unidades também, e isso não é um mérito do Santé, é uma política do SUS. O Santé viabiliza isso através da sua gestão. E nos municípios em que nós estamos chegando mais recentemente, nós temos ido com este propósito exatamente. Hoje a gente já percebe, depois de alguns anos em Itapiranga, por exemplo, que muitas daquelas transferências que eram feitas para São Miguel do Oeste, né,
sobrecarregando o hospital, colocando em risco a própria população em termos de qualidade de estrada, colocando despesas para o município, né? Afinal de contas são estruturas de ambulância, motoristas, profissionais de saúde, vindo para a estrada todo o tempo. E a gente já percebe uma diminuição bastante significativa do número de transferências e de encaminhamentos. Significa que o hospital ficou mais resolutivo, passou a ter um médico presencial 24 horas por dia. Qualificamos, sem dúvida nenhuma, essa força médica lá para que ele seja mais resolutivo e transfira para o hospital regional aqueles pacientes que efetivamente têm um quadro mais grave que não pode ser solucionados lá. E isso faz com que a saúde regional ganhe, faz com que a população regional ganhe, afinal de contas é muito mais cômodo, né, apesar da infelicidade de ter, mas é muito mais cômodo ter um familiar internado no hospital da sua cidade, podendo ser visitado, podendo ser acompanhado, podendo ser monitorado, do que a centenas de quilômetros de distância, né? E o hospital da cidade ele tem um vínculo quase familiar com a sua própria comunidade, né? Então, de forma geral, esse é um dos maiores desafios, e outro também, né, Sérgio, pensando sempre que o hospital gerenciado da forma antiga, né, por mais que a causa fosse nobre, fosse justa, mas feita por voluntários, ele não cabe mais, né? É óbvio que se precisa de voluntários ainda para assumir as diretorias dessas entidades, mas a gestão cotidiana de um hospital, ela é muito profissional hoje, né? Hoje nós temos vigilância sanitária com legislações muito severas, né? Temos conselhos de medicina com legislações muito severas, corpo de bombeiros, né, com legislações muito severas em torno da segurança e acessibilidade das edificações. Então hoje, para gerenciar um hospital, não basta mais apenas a vontade e a dedicação dos voluntários de outrora. Nós precisamos, né, os hospitais precisam de profissionais preparados, competentes para isso, e que os próprios contratos do SUS, que antigamente era tratado quase como um simples ato de filantropia para uma população mais carente, hoje são lastreados em metas. Então, o recurso que o hospital recebe do SUS hoje pode sofrer decréscimos e descontos se não atingir um determinado conjunto de metas qualitativas e quantitativas nos contratos com o SUS. Então, se você não entende da arte da gestão hospitalar, de fato, tem ficado a cada dia mais difícil, e a gente percebe, mesmo na nossa região, aqueles hospitais que ainda não adotaram o caminho da profissionalização, eles têm sofrido bastante, né, para manter as suas portas abertas, tanto do ponto de vista de recursos, quanto do ponto de vista de atendimento à própria legislação vigente. E é do nosso conhecimento também de que esse desafio assumido pelo Instituto Santé vai de sul a norte, aqui da região do extremo oeste, de Dionísia, Itapiranga, passando por Guaraciaba e mais recentemente São João do Oeste. Sem sombra de dúvidas, é um desafio. O desafio grande esse que vocês assumiram. A gente tem ciência, né, Sérgio, do tamanho da responsabilidade, né? Mas nós gostamos sempre de dizer que nós vamos onde nos convidam para ir, né? Nós não vamos mexer com quem está quieto, né? Então, os 7 hospitais que nós administramos aqui no extremo oeste, todos eles nós somos convidados de alguma forma para participar desse processo. São 7 hospitais? 7 hospitais. Hoje nós estamos em Caibi, São João do Oeste, Itapiranga, São Miguel, Guaraciaba, São José do Cedro e Dionísio Cerqueira, né? Então são 7 hospitais. É um cinturão inteiro praticamente sob nossa gestão, né? E apesar de ser gestões independentes, é possível contribuir entre si. São projetos completamente individuais, não há mistura de recursos nesse sentido, mas há um benefício coletivo para tudo isso, né? Então, quanto mais o hospital lá de Caibi, de Itapiranga, produzir em termos de cirurgias eletivas, por exemplo, menor é a pressão sobre o regional, que pode se dedicar mais à sua complexidade maior, como oncologia, por exemplo. Quanto mais Dionísio Cerqueira produzir naquele extremo, menor a pressão sobre o hospital regional aqui. Então, nós temos algumas ações coletivas com ganhos para todos, né? E aí, o pequeno hospital que compra 20 mil por mês de material e medicamento não é atrativo para o fornecedor, mas o conjunto de 7 hospitais que movimentam alguns milhões de reais mensalmente passa a ser, sim, atrativo. E nós temos usado dessa força coletiva e temos experiências bastante exitosas de diminuir, por exemplo, em alguns lugares que nós chegamos de estar pagando
R$ 90 um metro cúbico de oxigênio e passar a pagar R$ 11, que é o que nós pagamos coletivamente. Credo. Então isso faz toda a diferença, né? Porque um hospital pequeno, todo R$ 1.000 que economizar por mês é bastante importante. E nós temos conseguido levar para eles esses benefícios, né? Porque o Santé são 7 aqui, são mais 4 hospitais, são 11 com gestão direta do Santé, inclusive assumimos um no Paraná no ano passado. E nós temos feito um trabalho de tornar essas negociações coletivas uma arma bastante poderosa para qualificar a nossa gestão economicamente e tecnicamente. Há pouco o Jeff falou que são atendidas em torno de 12 mil pessoas por mês. E é lógico que para prestar esse serviço, o hospital regional necessita de uma grande equipe de profissionais. Dá um panorama sobre quantos profissionais trabalham no hospital regional e se essa quantidade é suficiente para as atuais necessidades ou futuramente qual é o número de profissionais que vão ser necessários para, digamos, satisfazer todos os investimentos e as necessidades do Hospital Regional Terezinha Gaia Basso. Hoje, Sérgio, nós temos em torno de 400 funcionários, né, ligados diretamente, né, contratados, CLT, no Hospital Regional. E temos mais em torno de 90 médicos que prestam serviços, né, de forma terceirizada no Hospital Regional. E fora todos os fornecedores, né, que prestam serviço para todos. Hoje, o que nós precisamos é essa quantidade, né? Lógico, sempre que tiver médicos novos na cidade que venham a somar, nós estamos agregando a equipe. Futuramente, com esse projeto, se ele vier a ser contemplado aí com o passar do tempo, for executar, vier mais serviços, com certeza precisa, né? Você sai de um hospital aí de 92 leitos para 160 leitos, você pode até ter que dobrar a capacidade aí de profissionais, tanto médicos quanto funcionários, né? Então hoje sim é suficiente, mas com certeza, conforme o hospital vai crescendo e vai ampliando, vai ser necessário mais profissionais. E para manter toda essa estrutura, prestando serviço pelo SUS, que é de graça para a população, qual é a mágica? Como é que vocês fazem? Porque, gente, tem que saber, que nem disse o Jeff antes, cada R$ 1.000 que tu poupa é dinheiro porque tu vai poder aplicar em outra área, em outro setor. Como é que é essa ginástica que vocês fazem todo mês, Jefferson? Ou seja, eu diria que uma boa gestão de uma empresa, ela é muito parecida, né, respeitada a proporção, com uma boa gestão de um orçamento familiar. A gente oferta aquilo que é possível ofertar e não aquilo que gostaríamos de ofertar, né? Então, nós trabalhamos com planejamentos muito rígidos nos hospitais, mesmo aqueles pequenos. Então, se a previsão de receita é de R$100 mil, R$200 mil, as despesas têm que caber na receita. E a gente adota sempre algumas disciplinas com bastante cuidado. O dinheiro do salário é sagrado, o dinheiro do pagamento médico é sagrado, o dinheiro do 13º é sagrado. Então não é só pagar a conta do dia a dia, tem que fazer uma economia também para gerar aquilo que você vai ter de compromisso futuro, né? A gente tem alguns recursos fixos, né, que são repassados aos hospitais, como contrapartida à prestação de serviços, né, os atendimentos pelo SUS, que são escassos, sem dúvida nenhuma, né? A remuneração do SUS, todos nós sabemos que é bastante aquém da necessidade. Nós vivemos um momento de diminuição do número de planos de saúde no país, então, quer dizer, você sobrecarrega, né, põe mais pressão ainda sobre o SUS. A complexidade de oferta de serviços pelo SUS aumentou, e os recursos não necessariamente na mesma proporção. A tecnologia que nós precisamos investir para fazer uma saúde de qualidade com segurança aumenta a cada dia, né? E os recursos não necessariamente aumentam na mesma velocidade. Então nós procuramos ter sempre relações muito amistosas, muito próximas, né? Muito respeitosas com os gestores municipais. Os municípios onde nós temos gestão de hospital, praticamente todos eles participam com volumes consideráveis de recursos, né?
E não são recursos dados de graça, obviamente, são recursos que têm contrapartida, né? Uma emergência 24 horas, um médico presencial, um volume de cirurgias, um volume de atendimentos, de exames, de consultas. Mas isso faz com que a gente tenha margens que possam, ou que podem suprir esse déficit do repasse do SUS, né? E aí nós temos em alguns não, na verdade, em vários dos nossos hospitais temos a captação de emendas parlamentares, né, que são recursos advindos dos parlamentares, né, seja estaduais, seja nacionais, que acabam contribuindo bastante também para essa nossa sustentabilidade. Mas te diria que o grande segredo para que o hospital seja viável, Sérgio, é disciplina, né, é gestão, na ponta do lápis, não tem mágica, na verdade, tem a ciência, né. Então a gente precisa ter disciplina, nós contamos com, e eu tenho muito orgulho disso, nós contamos com uma equipe bastante qualificada de gestores, né? O Instituto Santé possui uma matriz, e nesta matriz existem alguns profissionais de áreas como contabilidade, jurídico, que apoiam diretamente as unidades, e cada unidade tem um gestor, né? Um diretor diretamente responsável, e nós costumamos escolher a dedo, né? Porque o gestor ele precisa ter uma série de qualificações que vai muito além do diploma dele, né? Tem que ter empatia com a população, ele tem que saber o que é humanização no atendimento do SUS, ele tem que entender da ciência que ele se propõe a fazer, ele tem que ter um bom relacionamento, né? E ele tem que ser, acima de tudo, apolítico do ponto de vista partidário, porque nós não podemos se envolver nisso, e ele tem que ser preocupado com aquilo que a comunidade dele necessita. Então, eu diria assim, que se for uma pessoa do bem, Sérgio, as competências nós desenvolvemos, mas caráter e honradez a gente não molda a pessoa depois de velho. Então nós buscamos primeiro buscar as pessoas boas, as pessoas do bem, as pessoas honestas, e dar para ele todas as ferramentas, as assessorias necessárias para ele desenvolver um bom trabalho lá na ponta. É com alegria que a gente registra, né? O Jefferson chegou aqui para gerenciar, para comandar o hospital regional. Hoje está na diretoria executiva do Instituto. Veio o Rodrigo logo em seguida e agora, preenchendo essas credenciais citadas pelo Jefferson, está na direção geral aqui do Hospital Regional, e talvez esteja aí também a razão de tamanho sucesso do nosso Hospital Regional, porque, como disse o Jefferson, não é só o profissional que tem que vir, tem um monte de coisas que tem que estar anexadas a esse conjunto para que os objetivos possam ser alcançados. Não sei se vocês teriam mais alguma coisa a acrescentar, alguma notícia para dar para o nosso povo, mas inicialmente nós agradecemos a presença de ambos aqui no JR TV. Bom, antes do Rodrigo encerrar então com a fala dele, Sérgio, eu gostaria de agradecer o espaço, a educação, o respeito com que a gente sempre é tratado por você, pela sua equipe, né? Temos uma relação já de vários anos, né? Desde finalzinho de 2015, quando chegamos, nós passamos a ter contatos. Para nós, ter uma boa relação com a imprensa, com os meios de comunicação, ele é importante, né? Porque ele é um canal importante de que as nossas informações cheguem à população, né? O hospital não necessariamente tem muitos recursos para investimento em mídia, né? E eu sei que vocês fazem isso de forma, às vezes, muito desapegada, pensando também nesse papel social que a imprensa possui. E para as pessoas, para a comunidade de forma geral, eu diria que os hospitais, eles são obras comunitárias, né? São filantrópicos, muitos deles com histórias muito bonitas de construção a partir de doações da comunidade, né? Pessoas antigas que doaram um terreno para construir o hospital, doaram tijolos, doaram cimento, doaram tinta, doaram o seu suor, a sua mão de obra para edificar o prédio. E é importante que, ainda que exista uma gestão profissional à frente do negócio hoje, que as comunidades continuem participando da vida dos hospitais, participando das suas campanhas, participando da construção da qualidade dos seus hospitais. E a gente facilita isso, né? Os hospitais que nós administramos, todos eles possuem canais de ouvidoria, e é importante que a gente ouça a comunidade, né? É por lá que a gente consegue construir, né? É por lá que a gente consegue crescer, é por lá que a gente consegue melhorar, é por lá que a gente consegue explicar muitas vezes, né, algumas decisões tomadas, e é muito mais agregador
para o desenvolvimento do hospital e pensando na comunidade, que se faça isso pelos canais adequados, né? E não muitas vezes simplesmente pela rede social, que acaba não agregando muita coisa. Dizer que às vezes a chegada do Santé dá uma falsa impressão nas comunidades de que o hospital está sendo entregue para alguém e passa longe disso, né? O Santé vai fazer a gestão nos hospitais e nas comunidades enquanto durar os seus contratos. Todas as melhorias feitas ficam no hospital, todos os equipamentos adquiridos ficam no hospital, todas as construções feitas ficam no hospital, e quando encerrar os contratos que o Santé for embora, isso fica como um legado para a comunidade. Então, quando o cidadão de qualquer comunidade doar um recurso, doar um tempo, doar um pouquinho da sua competência, não vai estar doando para o Santé certamente, vai estar doando para o hospital da sua comunidade, que continua sendo o hospital da sua comunidade. Rodrigo. Serginho, da mesma forma, agradecer, né, pela parceria que a gente sempre tem com você aí, com toda a imprensa, né? Agradecer a comunidade que sempre nos apoia, que sempre está envolvida aí na gestão do hospital. Dizer que nós vamos estar sempre buscando melhorar o hospital. Há pouco recebemos aí a recertificação da ONA nível 1, que eu acho que é um diferencial que poucos hospitais, talvez no Brasil, tenham, no estado, talvez 6 ou 7 hospitais. Nós somos um hospital privilegiado que hoje tem, isso representa qualidade ao atendimento ao paciente. Recebemos há pouco também o certificado de entidade de assistência social da ESC. Então nós vamos estar sempre buscando melhorar o atendimento e ofertar mais serviços aí à população de São Miguel e toda a região. Parabéns para vocês, Rodrigo Lopes, diretor-geral, Jefferson Gomes, diretor executivo do Instituto Santé. Principalmente, se vieram esses prêmios, é porque, como disse o Jefferson, coisa boa foi feita. E dentro dessa coisa boa está o atendimento, em primeiro lugar, à nossa população. E por isso foi uma alegria muito grande, um prazer enorme recebê-los aqui no JR TV para falar um pouquinho mais do nosso Hospital Regional Terezinha Gaio Basso e de toda a estrutura, de um modo em geral, hospitalar do extremo oeste de Santa Catarina. Nós agradecemos a sua audiência, o seu carinho e muito obrigado pela atenção. Até a próxima.